parceiro, eu não tenho ideia de quem o fundador do Arsenal furunfou, mas foi confirmada a paternidade. O Arsenal é completamente o pai do Real Madrid. 3 confrontos em Champions League, 4 na verdade confrontos em Champions League, nenhuma derrota. Os caras venceram e eliminaram os homens que tem 15 Champions sem ter nenhuma Champions. Menino Saka metendo uma cavadola aqui em cima do Thibaut Courtois. Ele tentou uma cavadinha no pênalti, não conseguiu, mas depois fez um baita de um golaço, meteu uma mala absurda. E depois o BR Gabriel Martinelli, colocou dentro, tá? Colocou fundo, o menino Endrick veio, canetinha no Endrick, tchau, obrigado, gol da vitória. E, mano, pelo outro lado, não teve chegada histórica. Não teve, por mais que a vibe da chegada ontem do Real Madrid tenha sido absurda, ó. Caralho! Aura, tá? Brutal, brutal, chegada com cavalo e tudo, mas não deu certo. No final do jogo, a vibe era essa daqui em pleno Santiago Bernabéu reformado. Bonito o estádio, mas que cara, ontem foi um mar de lágrimas. Endrick desolado, Tchouaméni completamente triste, a Bela espanhola, poderia me dar uma espanhola? Não, que isso? Calma aí, Jude Bellingham completamente revoltado, o menino Rudigão também puto, triste, Ceballos triste, Courtois triste, mas você não fica triste não, Courtois, você roubou a mulher do Kevin De Bruyne, você é safado, você é puto. Esse daqui eu fico triste. Esse daqui eu fico triste porque Carlo Ancelotti e o menino garoto aqui, Luka Modric, Carlo Ancelotti, por mais que ele esteja entregando uma temporada de merda no Real Madrid, ele não merece o que tá fazendo com ele. Ele não merece a postura que estão tendo com ele dentro do Real Madrid. Vocês estão vendo a foto desse cara aqui, ó, com a mão no bolso, com essas mãos enrugadas? Isso daqui, ó, se chama experiência. Esse daqui é o ser humano que tem mais Champions League. É o ser humano com mais Champions League na história, juntando a época de jogador e treinador. E o que estão fazendo com ele é uma puta de uma sacanagem. A notícia que estourou hoje aqui, ó, da Sky Sports, é essa daqui. Carlo Ancelotti deve deixar o Real Madrid após a final da Copa do Rei na próxima semana. No próximo sábado, dia 26, teremos o confronto entre Real Madrid e Barcelona. Se o Real Madrid tomar um sapeco, se o Real Madrid ganhar desse Barcelona, tanto faz. Tanto faz a história que esse homem construiu, a história que ele tem dentro do clube, descartado. Com um cenário de fim de ciclo, a seleção brasileira pode se tornar uma opção ainda mais forte para Carlo Ancelotti. Isso daqui é normal, ele não tá fazendo uma boa temporada, tem que ter sim o seu trabalho contestado, por mais que todo o planejamento do Real Madrid para essa temporada tenha sido um lixo, respingou nele, não conseguiu fazer o time jogar, mas isso daqui me pega demais. Essa informação aqui me deixou extremamente puto, e mostra a ingratidão, mostra como o futebol não é diferente de nada do que a gente vê na vida real. Como você no bom é um absurdo e na fase ruim é um merda, completamente descartado. Últimas notícias, pesos pesados do vestiário informam Florentino Pérez que jogadores não acreditam mais no trabalho de Carlo Ancelotti. Isso daqui é pesado, tá? Na vitória, é tudo nesse estilo, cara. Quando você é vencedor, todo mundo é amigo, todo mundo gosta de você. E na derrota, mano, os próprios jogadores informarem que não acredita no trabalho do homem, o cara que potencializou o Vinícius Júnior a ser o que ele é. Mano, esses grandes nomes aqui, ó, Rodrigo, Vini, os brasileiros, que tem uma proximidade maior, né, tem um tempo de trabalho maior com o Carlo Ancelotti, cara, tem que dar um voto de confiança. Pô, esse cara aqui fez o Real Madrid jogar muito bem temporada passada, ganhou uma liga invicto. Nessa temporada não encaixou. Eu sei que a parada no Real Madrid é muito mais além, o sarrafo é muito mais em cima, uma temporada sem títulos tem um peso gigante. Mas eu vejo gente chamando de velho burro na internet, velho incompetente, seu tempo já deu, aposenta, fora Ancelotti. Cara, eu respeito, mano. Há uma temporada atrás ele entregou demais pro Real Madrid. Sem contar, mano, que nessa temporada aqui a gente vê os erros que o Florentino Pérez cometeu. Pô, mano, você perde um Carvajal, você não repõe, você tem que ficar usando Lucas Vázquez, que tem sérias deficiências defensivas, e você não repõe. Você espera na próxima janela de transferência para trazer um Alexander Arnold, porque ele vai chegar de graça. No sistema defensivo você tem altas lesões, Alaba não tá 100% até agora, Militão, que é um dos maiores zagueiros do mundo, não quer pagar uma pensão
pensão ali mais gorda pra filha, mas em campo, craque, faz muita falta, teve que subir o Raul Asensio, que é bom jogador, mas a gente vê, falta o peso, tá ligado? Ele tem que improvisar muitas vezes o Tchouaméni como zagueiro, que a gente vê, não consegue repor, não consegue fazer o papel de zagueiro. No meio campo você teve uma perca importantíssima de Toni Kroos, não teve uma reposição à altura, não teve um Kimmich, vai atrás da porra do Rodri, tá ligado? Tá que ele se machucou, mas no começo da temporada tava disponível. Vai atrás de um passador, um cara ritmista de jogo, que consiga fazer esse papel de marcação e de sair pra jogo. O Modric não consegue, ele já tem 40 anos, Modric é pra fazer o que ele fez no final do jogo ontem, entrar no meio do segundo tempo e tentar fazer alguma parada. Agora você jogar uma responsabilidade absurda, tirar esse cara aqui, ó, que exala Real Madrid pra merda, é sacanagem. Se liga no espírito dele como madridista na conquista da La Liga no ano passado. Olha o coro que ele puxou na hora da vitória. A mí me gusta cantar y ahora vamos a cantar juntos la canción más bonita del mundo. Historia que tú hiciste, historia. Forte, hein? Forte, hein? Forte, hein? Como é brabo! O cara ama o clube, tá ligado? O cara ama o clube e, mano, a diretoria tá tratando ele como nada. Absurdo, rapaziada, é muito triste o que tá acontecendo. E a grande parte das notícias que estão saindo sobre esse desligamento do Carlo Ancelotti lá na Espanha é aqui do jornal Relevo, que já tá trazendo isso daqui, ó. O vestiário já desconfia de Ancelotti depois do plano inexistente contra o Arsenal. E Florentino Pérez sabe disso em primeira mão. Bora ver tudo que eles estão falando aqui, porque, pô, eu sei, cara, é uma temporada que tá devendo muito. E o Real Madrid é um clube que tem que ganhar títulos, não tem que viver de gratidão, viver do passado. Mas, pô, é sacanagem, tá? Tratar o cara que nem estão tratando lá, mano, é surreal. O vestiário já desconfia de Ancelotti depois do plano inexistente contra o Arsenal. E Florentino já sabe disso em primeira mão. O presidente conseguiu falar com alguns pesos pesados após a reunião e recebeu reclamação sobre a abordagem ali do técnico. O Real Madrid esperava uma recuperação épica contra o Arsenal e, em vez disso, se viu em uma situação desagradável. Eles caíram no Bernabéu diante do time inglês, que foi muito melhor nos dois jogos, rapaziada, não tenhamos dúvida disso, confirmando que nessa temporada não estava no nível exigido pela Liga dos Campeões para disputar a final em Munique. O resultado foi um choque de realidade para todos, inclusive para o vestiário, que independente do resultado se viu incapaz de superar um time rival mais experiente e lúcido em campo. Portanto, a suspeita e desconfiança dos jogadores em relação ao Ancelotti atinge o seu ápice. Na defesa, o Arsenal sufocava os brancos. Que isso, cara? Que loucura! Com uma pressão alta para evitar que jogassem no conforto e se conseguissem passar de um bloco baixo no qual praticamente não havia espaço. Ciente de como a partida deveria se desenrolar, os jogadores do Real Madrid se viram sem nenhuma ferramenta tática para superar a estratégia de Arteta. De fato, eles deixaram um Bernabéu convencidos de que não havia um plano além de intensidade e de comprometimento que Ancelotti tem consistentemente enfatizado nessa temporada, e que não importa o quanto talento haja no elenco, parece pouco para superar rivais de primeira linha, como tem sido demonstrado diversas vezes nos últimos tempos. Aqui, mano, nos últimos tempos, mano, ano passado, cara, o Real Madrid ganhou a La Liga invicto, não perdeu um jogo, campeão da Champions League, campeão da Copa do Rei. Cara, há muito tempo, mano, o pessoal também é muito sensacionalista. Essa temporada não encaixou o time. O principal problema para o treinador é que Florentino Pérez descobriu. Segundo o Relevo, o presidente já sabe em primeira mão o que está acontecendo naquele vestiário, e que alguns pesos pesados perderam a confiança na recuperação e no trabalho do Ancelotti. Ele conseguiu falar com alguns jogadores após a partida e encontrou reclamações sobre a abordagem contra o Arsenal. Não é questão de quantos, mas sobretudo de quem. Nos últimos dias, houve vários gestos e eventos nas cidades esportivas que revelavam uma divisão dentro do vestiário do Real Madrid, que o relacionamento não é tão magnífico quanto eles enfatizavam no ano passado. Caraca, mano. Só foi o Mbappé chegar, tá? Não quero falar nada, não. E nas horas mais baixas dos últimos 5 anos, as tensões começaram. Ancelotti
é muito respeitado, até amado depois de tantos anos, mas o sentimento em Valdebebas lá no Real Madrid é de fim de ciclo. Só o presidente pode salvá-lo, como o próprio Carlo Ancelotti já lembrou em algumas entrevistas coletivas. O que importa é que a pessoa mais importante do clube, Florentino Pérez, esteja tranquila. Mas como um jogador de futebol com experiência nesse tipo de situação, ele sabe que manter o vestiário sob controle dita a tendência, né? Ter o controle ali do vestiário, que parece que hoje em dia ele não tem mais. Nesse caso, as últimas semanas em que a equipe vem se desintegrando, 3 derrotas e um empate nas últimas 5 partidas causaram comoção no vestiário, e isso chegou até mesmo aos jogadores mais importantes do elenco. 2 títulos em jogo, mas muito difícil. O clube sempre insistiu que os títulos definiriam o seu futuro e já perdeu o mais importante de todos, a Champions League. Só que, pô, mano, é muito difícil você conseguir ganhar uma Champions League todo ano. É o título mais difícil da Europa. E, mano, o pessoal lida aqui como se fosse a coisa mais básica pro Real Madrid. Tá que não tá vindo de uma boa temporada, mas, pô, é exigência máxima você ter que ganhar todo ano uma Champions League. Isso é brutal, né? Ele tem a La Liga aqui, né, que tem sido uma luta árdua pela frente, e a Copa do Rei, que assume uma importância especial dado o desenrolo da temporada. O problema é que a Copa do Rei é basicamente contra o Barcelona, que o Real só levou pancada nessa temporada, né, rapaziada? Porque o fraco desempenho da equipe é agravado pelo fato de seu maior rival, Barcelona, manter viva a esperança de conquistar tipo uma tríplice coroa, né? E mostra a cada 3 dias que é capaz de vencer qualquer um, inclusive o Real Madrid na final da Copa do Rei, dia 26 de abril. Ancelotti tenta sustentar o ânimo de um vestiário descontente. Cara, se perder o vestiário, eu acho que já era por Carleto, tá? No clube, eles não olham apenas para o banco, eles também apontam para os jogadores que foram mimados e não representam em campo. Cara, isso daqui tem a grande questão, né? Eu acho que o Ancelotti tem a sua parcela de culpa, mas os jogadores também têm muita parcela de culpa, rapaziada. Várias oportunidades ali, puxa muito pra individualidade, como eu vou mostrar aqui uma declaração do Courtois que ele falou. Mas Ancelotti, o elenco e a diretoria sabem que mudar dinâmicas negativas geralmente começam por uma mudança ali no banco de reserva. Sem o apoio de boa parte do vestiário e com um presidente em alerta, Carleto precisa de um milagre para não perder o cargo. E nesse ano tudo indica que isso não vai acontecer, esse milagre de mudar o plano, né? Mudar completamente o vestiário do Real Madrid. A gente teve aqui uma declaração do Dani Ceballos lá para Tati Mantovani, logo depois do jogo, ele falou isso daqui, ó: a culpa é de todos, do primeiro ao último jogador, do técnico, de toda a comissão técnica. Quando perdemos, todos perdemos, e quando ganhamos, todos ganhamos. Agora é hora de morder a língua e continuar trabalhando. Pra mim, mano, é muito absurdo, sabe? O Ancelotti, ele conseguiu encaixar muito bem o Real Madrid na temporada passada. De uma temporada pra outra, esfarelar assim o trabalho é muito confuso. O Courtois, ele deu essa declaração aqui também, ó. Ele fala: somos um time, mas às vezes sinto que jogamos muito individualmente. Isso daqui, cara, é falta do coletivo. E isso daí reflete no trabalho do Ancelotti. Ele não consegue fazer essa equipe jogar da mesma forma que estava jogando na temporada passada. Quando eles marcam Vini e Kylian em dupla, às vezes dá certo, mas 3, 4 vezes não. Se quisermos vencer, precisamos ser melhores, precisa ter uma dinâmica de jogo muito melhor. E se a gente for ver aqui, ó, os próprios jogadores do Real Madrid, já tinha acontecido na primeira partida lá na Inglaterra e aconteceu agora também no Santiago Bernabéu. Os jogadores aqui do Arsenal, ó, correram bem mais do que os jogadores do Real Madrid. Parece que não encaixou e não sei se, mano, uma mudança de técnico, não sei se ainda, eu vejo muita gente especulando que esse Real Madrid não vai conseguir jogar com Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Um trio de ataque desse aqui parece que não vai ter encaixe. Não sei se um deles sai, não sei se na próxima temporada vai ter uma mudança de esquema de jogo. Tem todas essas questões a serem resolvidas também, rapaziada. É difícil, mano, é difícil a gente entender como tudo acontece. Ainda mais, ó, porque a gente começa a ver já várias especulações e o nome aqui do Klopp vai ganhando cada vez mais força. Ó, últimas notícias, e o Jürgen Klopp concordou em negociar com o Real Madrid. Praticamente já era pro Ancelotti. O clube espanhol acredita que Klopp é a figura perfeita para prejudicar o projeto de Flick no Barcelona. 2 técnicos alemães, né, nos 2 maiores da Espanha. Mas aqui, se a gente for ver, um ex-presidente do Real Madrid, ele ainda dá uma cartada aqui, ó, que o voto de confiança dele seria o Ancelotti, o ex-presidente do Real Madrid.
Ramon Calderón espera que Carlo Ancelotti permaneça no Bernabéu. Espero que mantenham o Ancelotti. É difícil, rapaziada. Os dois nomes aqui que tá sendo mais cogitado aqui, ó, depois que veio essa notícia que o Ancelotti deve deixar o Real Madrid depois da Copa do Rei, são esses dois, ó. A escolha para o próximo técnico do Real Madrid, Klopp ou Xavi Alonso? Aqui pra mim eu acho que não tem nem discussão, tá? O tamanho de técnico, o tamanho de trabalho já apresentado, Xavi Alonso tem toda uma história no Real Madrid, foi um jogador do clube, tem muito potencial, parece ser um técnico em ascensão, mas o Klopp é o Klopp, né, rapaziada? Já entregou vários trabalhos e tudo mais, mas eu ainda sou muito aqui, ó, de acordo com a opinião que o Fred Caldeira, da TNT Sport, deu. Ele fala, mano, isso daqui não é só resquícios do trabalho do Ancelotti. O planejamento do Real Madrid foi péssimo, falta de contratações erradas para esse elenco. Vamos ver aqui, ó, como é que tá sendo a parada. O Madrid, ele acaba pagando pelas opções do próprio presidente, mais do que Ancelotti. A minha sensação é que quando você não reforça o setor defensivo, depois de sobreviver de maneira espetacular a temporada mercurial que faz o Ancelotti e o Real Madrid na temporada passada, mesmo com tantas lesões no setor defensivo, quando você escolhe dobrar a aposta e não reforçar esse setor na temporada seguinte, você está basicamente esticando demais a corda. E aí você reforça o ataque com um jogadoraço, mas que não talvez fosse necessário para esse momento, quando em paralelo você ainda perde um dos melhores meio-campistas da geração e não reforça esse setor. Aí, cara, realmente não tem Ancelotti que faça verão. E esse Real Madrid paga nessa Liga dos Campeões com 5-1 para o Arsenal, com um placar agregado humilhante. Ele paga com a falta de futebol desse time que é tudo menos coletivo. Cara, que análise brutal aqui do Fred Caldeira, tá? Ele evidenciou tudo, rapaziada, porque, pô, é muito difícil a gente chegar aqui e falar que o Carlo Ancelotti tá defasado, é um técnico que não consegue mais entregar um bom trabalho. Isso daí eu vejo como uma forma, mano, muito rasa de você analisar futebol. E não é isso que aconteceu. O que ele conseguiu fazer na temporada passada com a saída do Casemiro, era um pilar ali do meio-campo do Real Madrid. Cara, ele faz uma mágica ali de transformar o Toni Kroos em camisa 5. Ele traz o Kroos para ser um primeiro volante e ser a sustentação do time. Ali ele achou o time para a temporada inteira. Tinha qualidade ofensiva com Vinícius Júnior e Rodrigo, era uma dupla de ataque, jogava num 4-4-2, não jogava nesse 4-3-3 dessa temporada. Muitas vezes ali, talvez, quando entrava o Joselu, se transformava num 4-4-3, mas de base ali era um 4-4-2. Era um time muito seguro defensivamente, era um time que tomava poucos gols. A gente vê a diferença, cara, é muito diferente o Real Madrid dessa temporada, o Real Madrid da temporada passada. Eu vejo muita gente falar aí, pô, mano, desde sempre aí o trabalho do Ancelotti nunca foi excepcional, tá? O Real Madrid talvez nunca tivesse dado show, sendo aquele time caralho absurdo, surreal, mas tinha um padrão, tinha um jeito de jogar, tá ligado? Era um time coeso defensivamente e ofensivamente. E vale a gente lembrar, rapaziada, ele transformou o Vinícius Júnior no que ele é hoje. Ele fez essa magia nesse Vinícius Júnior. Eu não sei até que ponto, se ele sai do Real Madrid, o Vini continua rendendo da mesma forma. Ele fez o Vini Júnior ter temporada de The Best, bola de ouro, não ganhou, mas de melhor do mundo. Antes o Vinícius Júnior não era muita coisa. Não sei se depois da passagem aí dele vai continuar sendo. Tem todas essas questões, cara. Ele potenciou muitos jogadores aqui do Real Madrid. Eu vejo o pessoal falando aqui, ó, pagando o quê? Toda hora em finais, uma temporada que oscila já vira um drama. O Mbappé foi o maior erro do Real Madrid. Já falei, Ancelotti não tem culpa. Ah, mas ele colocou Alaba, Tchouaméni, Vasquez. Vai colocar quem? Valverde para deixar o meio-campo podre? Fran Garcia, que não tá fazendo nada. Mano, difícil, mano. É complicado, cara. Eu acho que ele poderia estar extraindo mais desse Real Madrid, sim. Mas o peso, a responsabilidade não é só do Ancelotti. Bora ver aqui também, ó, o que a Tati Mantovani falou. Que as individualidades não resolveram, o coletivo não funcionou e o principal problema do time durante toda a temporada, que é defensivo, mais uma vez hoje muito exposto esse Real Madrid defensivamente. A verdade é que o Arsenal mereceu a classificação, foi muito melhor que o Real Madrid em toda a eliminatória. Não teve medo do Bernabéu, não sentiu o golpe, digamos assim, de ter que absorver o ambiente desse estádio. Acho que a torcida, no final das contas, acreditou até um momento, mas também depois foi deixando, porque viu que não ia
não bastava só com acreditar, tinha que ter mais do que isso. Eu li uma manchete depois do jogo que era a épica tava aí, mas faltou futebol. E é um pouco isso, faltou futebol. É isso, mano, faltou muita coisa, cara, pra falar a verdade. A gente não vai pra Munique, tá quase chorando. É que ela cobre o Real Madrid, né, rapaziada? Se o Real Madrid se mantém vivo, ela continua indo nos jogos de Champions League. Quem não quer ir num jogo de Champions? A gente teve também uma breve análise aqui do Marcelo Beckler. Bora ver aqui o que ele falou. O Júnior teve 20 duelos no jogo. Ele ganhou 11. É um número ok. O Mbappé teve 5 duelos e o Rodrigo 6 duelos. Isso quer dizer, era bola no Vini e vamos ver o que acontece. Não fez muito mais do que isso o Real Madrid. Era bola no Vinícius e vamos ver o que acontece. Com o Timber marcando muito bem, com um muito bom jogo defensivo do Saka, com ajudas na marcação, o Vinícius muitas vezes foi bloqueado pela defesa, não conseguiu levar vantagem. Os números dele, ele acertou 1 de 4 dribles, conseguiu 2 de 11 cruzamentos, perdeu 26 das 63 bolas que tocou, 40% das bolas mais ou menos. Faz um gol de fé, logo depois que o Arsenal marcou, era normal baixar os braços e o Vinícius vai apertar na marcação, rouba a bola do Saliba no vacilo e faz o gol. Mas basicamente, gente, a única coisa que o Real Madrid fez no jogo foi entregar a bola pro Vinícius e ver se ele fazia alguma coisa. Porque Rodrigo e Mbappé, quando tocaram a bola, basicamente tentaram só dar continuidade no jogo, não encararam como o Vinícius encarou. O Vinícius foi o único a encarar o Arsenal. Não esteve bem, não é uma boa temporada do Vinícius, mas ele foi o único que tentou. E ele tentou, muitas vezes ele não conseguiu muita coisa também. Ele não conseguiu se sobressair, ele não conseguiu ganhar muitos duelos, mas ele partiu pra cima, coisa que a gente não viu o Mbappé chamar jogo, a gente não viu o Rodrigo chamar jogo. É nesses jogos aí que eu falo, mano, vocês comparam Vinícius Júnior e Rodrigo, mas cara, nesses jogos grandes eu acho que o Rodrigo ele não chama, tá ligado? E não puxa, mano, pega uma bola e vai, tá ligado? Vai, tenta passar por 1, por 2, tirar uma marcação e achar alguém livre. O Vinícius Júnior tenta muito isso e o Rodrigo não. Essa é a grande realidade. Mas, pô, vamos ver, rapaziada, qual que vai ser o desfecho. De uma só, mano, eu acho que é muito difícil do Ancelotti continuar no Real Madrid. O trabalho dele eu acho que acabou. Mesmo se ganhasse aí do Barcelona nessa Copa do Rei, vai ser difícil manter ele. E eu acho que também depois de vazarem essas informações aí de que os grandes pesos do vestiário informaram lá o Florentino Pérez que, mano, não vem tática, não vem que o trabalho pode evoluir, vai trocar. E ele também já vem sabendo dessas informações. Difícil ele querer saber de ficar, né? Não sei quem foram esses pesos grandes aí que falaram que dentro do vestiário não confiam mais no Carlo Ancelotti, não sei o nome dos jogadores, mas, pô, abre-se muito uma porta aí pra ele vir pra seleção brasileira disputar essa Copa do Mundo de 2026, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Eu acho que vai ser uma boa opção. Ele, Jorge Jesus, muito falou agora de Klopp no finalzinho, mas se bobear o Klopp, talvez vá pro Real Madrid, vai ser muito interessante. Vai ser muito legal ver o Klopp lá no Real, acho que vai ser muito maneiro. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Eu queria saber a opinião de vocês, rapaziada. De fato, a grande parcela de culpa é do Ancelotti? Ele é o grande responsável? Ou, mano, a direção, todo o planejamento do Real Madrid e também os jogadores têm grande parcela nisso? O encaixe ali em Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, não deu certo. Não sei se é culpa do Ancelotti ou se com o próximo técnico isso vai dar certo ou não. A verdade é que até agora não rolou. Não existiu ali um tridente, um quarteto que encantasse, que jogasse um futebol digno de Real Madrid, Jude Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Não rolou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se curtiram aqui a análise e tudo que eu trouxe aqui no vídeo, deixa aqui um like no vídeo, também se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, tá ligado? Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.